conversar sobre fraturas do joelho. Naturalmente, não é a minha intenção em falar tudo sobre fraturas do joelho, apenas alguns princípios básicos do tratamento das principais lesões traumáticas da articulação do joelho. Lógico, as articulações do joelho é muito complexo, por isso nós vamos conversar, vamos iniciar sobre a anatomia do joelho. Vocês estão vendo aqui que a anatomia tem vários músculos, que dão a sustentação da articulação do joelho, um bastante conhecido que é chamado músculo quadríceps. Temos aqui um osso que é chamado a patela, e aqui nós temos os tendões que transpassam a coxa em direção à perna. Ok? Muito bem. Então, dentro da anatomia, nós vamos agora comentar com vocês e vamos demonstrar aqui os diversos ligamentos, ou seja, retirando toda aquela capa muscular, nós nos deparamos com um ligamento bastante conhecido de vocês, que é o ligamento cruzado anterior, ele aqui em vermelhinho, e o ligamento cruzado posterior pela parte de trás do joelho. E entre esses dois ossos, o osso do fêmur e o osso da tíbia, nós temos o chamado menisco. Menisco interno e o menisco externo, esses dois meniscos aqui. Fletindo o joelho, nós vamos visualizar melhor os ligamentos do cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, e aqui entre os dois nós temos a articulação do menisco. Só para mostrar a vocês, um joelho aqui de lado, nós temos a patela, aqui o tendão do músculo quadríceps, e aqui dentro nós temos os meniscos interno e externo. Olhando pela parte de trás, nós nos deparamos aqui com os ligamentos cruzados anteriores e posteriores e dois outros ligamentos importantes, que é o ligamento colateral lateral do joelho e o ligamento colateral medial do joelho. Então, basicamente, sumariamente, todo o joelho é constituído por partes moles, músculos e ligamentos, e essa cartilagem que é chamada de menisco. O primeiro recado que nós poderemos dar a vocês seria que qualquer lesão de natureza traumática, a primeira procedimento que nós devemos realizar é retirar o membro do chão. Vamos realizar repouso. Poderemos simplesmente retirar do chão ou então uma imobilização provisória, porque na hora que nós retiramos a carga, nós estamos protegendo todas as partes moles envolvidas na articulação do joelho. Uma outra coisa, nós temos que ter atenção um problema grave que é chamado joelho em flexão. Muitas das vezes as pessoas, principalmente naquelas lesões graves de joelho ou então nas lesões meniscais, a pessoa, o cliente de uma maneira geral, ele protege a articulação do joelho realizando uma deformidade em flexo. E às vezes ele chega no médico depois de 20, 30 dias e nós não conseguimos mais esticar esse joelho, e essa extensão muitas das vezes será feita pela fisioterapia por um período bastante prolongado. E, no caso, o cirurgião venha a optar pelo tratamento cirúrgico, é muito importante um bom planejamento cirúrgico. As fraturas, de uma maneira geral, todas elas, o médico tem que pensar, verificar exames, para planejar a melhor cirurgia para aquele caso. Porque, com o passar das décadas, nós vivenciamos, muitas das vezes, que no ato operatório, muitos médicos entram sem um bom planejamento da cirurgia e simplesmente ele vai ter que remediar determinados tipos de fixação. Então, planejamento é muito importante. Eu trouxe aqui algumas fraturas, aqui com uma ressonância magnética, ou seja, na verdade é uma tomografia em 3D, em que está se verificando o quê? O afundamento do platô lateral do joelho. São lesões graves, porque uma vez que nós perdemos a continuidade do platô, nós vamos verificar que o alinhamento do membro a longo prazo vai se desenvolver em valgo, ou seja, essa parte mais baixa do joelho vai em direção lateral e o joelho vai ficar torto. Observem nessa fotografia aqui à direita
né? Um outro tipo de fratura, fratura com afundamento. É fundamental o excelente planejamento médico para que, com o procedimento cirúrgico, reconstitua exatamente as alturas dos platôs, ou seja, da superfície da tíbia. Que qualquer irregularidade, mesmo que 1, 2 milímetros de diferença, vai determinar em deformidades muito importantes, principalmente nas pessoas mais jovens. E nessa fotografia central, eu mostro a vocês diversos tipos de fixações, fixação com haste, com placas, parafusos, entendeu? Em que nós realizamos. Observe que perfeita a redução cirúrgica, porque os platôs estão totalmente reconstituídos. Nessa próxima fotografia, nós temos aqui a inclusão da escada de tratamento, que nos casos menos graves, com menos fratura, primeiramente, nós realizamos o quê? Retira o membro do chão, imobilizações provisórias, realizamos estudo radiológico, ressonâncias, e muitas das vezes associado à tomografia em 3D, com reconstrução óssea, para o médico visualizar exatamente o tipo de fratura que nós estamos diante. E daí ele planeja, para que depois de alguns dias ele realize o procedimento cirúrgico com segurança, exatamente o que ele vai realizar. Então, a escada é exatamente essa. Então, a incapacidade, que muitas das vezes estão associadas a dores noturnas, principalmente nas lesões menores. Lógico, nesse caso, um afundamento de platô, são lesões graves, que ele procura o médico muitas das vezes no mesmo dia. Assim que saiu do acidente, ele procura o médico. Mas existem aquelas lesões menores, aquelas lesões que são apenas uma lesão traumática do menisco, ou então uma lesão incompleta de um ligamento. Essas, sim, são lesões que o médico, muitas das vezes, pode menosprezar, ou o próprio cliente, que determina problemas futuros que simplesmente não tem mais volta. Então é muito importante o planejamento de caso a caso. Por isso que eu botei aqui, ó, como se trata. Né? Como é que nós vamos tratar? Depende do caso, depende da idade, depende do que nós estamos pensando em termos de trauma ósseo. E nós chamamos sempre nas escadas de tratamento. Começamos de um tratamento mais simples e vamos aumentando o grau de complexidade do tratamento, dependendo do grau de lesão envolvida para cada caso. Então, o que nós temos a comentar é, primeiro, lesões de joelho. Primeira coisa, retira-se a carga. Usa bengala ou usa muleta. Compressa de gelo e muitas das vezes imobilização. Vamos sair daquele momento em que a ferida está se reconstituindo para que depois de 2, 3 dias, com exames radiográficos, exames tomográficos ou ressonância magnética, o médico vai dimensionar o exato tamanho da lesão para ele planejar o que vai ser feito. Na grande maioria das vezes, os traumas são acidentes automobilísticos, de bicicleta, queda de altura, etc. De uma maneira geral, quando não tem fratura envolvida, nós preferimos o tratamento fisioterápico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com o nosso site ou faça as suas perguntas. Muito obrigado.